Parmeirada no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Palmeiras tem revés contra a Água Santa na Arena Barueri. Sejam bem-vindos ao Gandolinha Alviverde. Meu nome é Bruno e hoje vamos falar um pouco sobre a final aí. Fazia tempo que a gente não tinha uma parmeirada, né? Acho que a última parmeirada foi o Palmeiras sendo eliminado pelo CRB na Copa do Brasil. Acho que a última revés, a última parmeirada que o Palmeiras saiu foi contra o CRB. E nesse jogo aí a gente teve um Água Santa aí surpreendendo, entre aspas, né? Antes da gente falar eu queria falar bastante coisa aí sobre desempenhos individuais. Mas primeiramente eu queria falar um pouco sobre o jogo no geral, né? O que foi o jogo? O Palmeiras ele começou muito bem. Ele começou dominando o jogo. Ele dominou o jogo, aliás. O Palmeiras dominou o jogo. Do começo ao fim. O Palmeiras teve mais controle do jogo, né? Mas o Água Santa ele conseguia escapadas. Essas escapadas eram perigosas. Até que no final do primeiro tempo, o Água Santa, por um erro individual, primeiro do Zé Rafael, no campo de ataque como último homem, ele vacila e tenta fazer um drible, perde a bola. Aí tem um contra-ataque do Água Santa 2 contra 1. Esse um do Palmeiras era o Marcos Rocha. Foi muito bem nesse lance, o Marcos Rocha conseguiu acompanhar. O cara do Água Santa foi meio burro também, meio fominha, não passou a bola, quis chutar. Aí ele conseguiu cortar a bola, tinha ido muito bem. Tinha ido muito bem. E aí logo em seguida no escanteio, o Zé Rafael de novo, ele não acompanhou o jogador dele. Acho que foi o Zé Rafael. Ele não acompanhou o jogador dele no cabeceio, acabou ficando 2 contra 1 contra o Gustavo Gomes. Ele não conseguiu chegar à bola. E aquele Bruno Mezenga abriu o placar. Aí o Palmeiras foi com a derrota pro intervalo. No segundo tempo o Palmeiras mudou. Primeiro entrou o Vanderlan no lugar do Piquerez. O Piquerez saiu machucado. A gente não sabe ainda a gravidade da lesão dele. Espero que não seja nada muito sério. E depois entrou o Hendrick, também logo no começo do segundo tempo, no lugar do Breno Lopes. O Hendrick ele deu uma dinâmica melhor de jogo pro Palmeiras, melhorou o ataque, mas ainda assim não foi suficiente. Ele conseguiu empatar o jogo antes dos 10 minutos, acho que foi aos 8, num escanteio. Alguém desviou uma bola, sobrou pra ele e ele matou. Aí o Palmeiras, ele dominava os lances ofensivos, tinha mais controle do jogo, mas não era decisivo, né? Não conseguia fazer o gol. E o Água Santa, ele tinha suas escapadas, escapava uma, duas, até que teve uma hora que o Água Santa tava dominando mais o jogo que o Palmeiras. Aí nessa hora o Palmeiras acho que já tava tentando levar o jogo pro empate para decidir em casa. Até porque o Palmeiras. Eu senti que o Palmeiras segurou um pouco porque vai ter jogo no meio de semana. Isso não justifica. O Palmeiras tinha que ter ido com força máxima nesse jogo aí. Tinha que ter ido com muita fome de bola. Eu acho que era melhor ter tentado 2-3-0 nesse primeiro jogo aí pra talvez ter rodado o elenco no segundo tempo. Ou poder jogar um pouco mais tranquilo o jogo de volta. Mas o Palmeiras economizou bastante futebol. E no final do segundo tempo, outro erro individual do Marcos Rocha, se não me engano. Ele tentou virar um jogo absurdo, né? Acho que todo mundo sabe que não se vira a bola no campo de defesa, principalmente quando você tá tendo pressão, sabe? Ele tentou virar uma bola lá, virou errado e conseguiram deixar o Bruno Mezenga novamente na cara do gol. E o Everton não conseguiu pegar, até porque na cara do gol é muito difícil, né? O Everton acho que até foi bem, mas ele conseguiu tirar do Everton. E os caras ganharam, né? 2-1, aí sobrava 3 minutos pra terminar o jogo. O Palmeiras não conseguiu empatar. Bem, falando um pouco então esse foi o jogo, falando um pouco no modo mais geral. Agora falando um pouco sobre desempenhos individuais, né? O Everton não dá pra falar muito, eu acho que ele fez algumas defesas ainda durante o jogo. Tivemos sorte, teve uma bola que pegou na trave por muitas bolas difíceis. Acho que teve algumas bolas difíceis que o Everton defendeu. Mas o Everton nem sempre vai fazer milagre, né? Às vezes o atacante que tá na cara do Everton vai ser muito competente e vai conseguir tirar a bola dele. E eu venho achando que a defesa do Palmeiras não anda tão segura como antigamente. Talvez por causa da mudança no meio campo. Eu achei que talvez até o começo das competições mais importantes o Palmeiras pudesse ter arrumado isso. Não me parece que arrumou. O Everton foi protagonista do Campeonato Paulista, né? Pode reparar que ele fez muita defesa difícil. E quando o goleiro é muito protagonista é porque a defesa não tá fazendo muito bem o seu papel, né? Mas o Everton não acho que não tem culpa nenhuma no jogo de hoje.
Pouco ele poderia ter feito. Agora o Marcos Rocha, né? O Marcos Rocha foi péssimo, né? Eu acho o Marcos Rocha lamentável, né? Eu acho, sendo bem sincero, há um tempo já eu não acho o Marcos Rocha digno da titularidade. Eu acho que ele é mais titular por causa da experiência, talvez da liderança dentro do elenco, do que pelo futebol. Mas se o Abel quer tentar ganhar o jogo no jogo de volta, eu acho que ele vai colocar o Mike. O Mike já vem pedindo passagem, já que o Mike nem é um bom lateral, assim, mas ele joga muito mais que o Marcos Rocha ultimamente. Então eu espero que o Mike ele entre nesse jogo de volta aí, porque o Marcos Rocha, pelo amor de Deus, aquela virada de jogo que ele quis dar no final do jogo, no campo de defesa, muito. Não tem muito o que falar, né? Foi burro, né? Perdão, mas foi burro. Você aprende isso em escolinha. Você não se vira jogo no campo de defesa quando você tá com o time pressionando, gente. Isso é meio óbvio. Era melhor ter dado um chutão, ter voltado a bola pro goleiro, mas aquela virada lá, muito sem noção. Aí a dupla de zaga acho que também não tem muito o que falar, eu acho que eles jogaram bem. Os dois gols foram erros individuais dos laterais ou do meio campo. E meio que mata a zaga, né? Quando pega a bola assim, né? Acho que a zaga não tem muita culpa no jogo. Acho que também não foram muito bem também, porque o Água Santa teve várias oportunidades. Mas não acho também que eles estragaram o jogo, né? Piquerez não dá muito pra falar, jogou o primeiro tempo e depois foi lesionado. Piquerez tá meio uma incógnita nessa temporada. O Vanderlan entrou e pra mim não fedeu nem ficou cheiroso, né? Aquele fede não cheira, né? Também não jogou bem, mas também não comprometeu. Agora o meio-campo acho que foi mal. O meio-campo não conseguiu dominar o jogo. Isso que eu acho que falta. Eu acho que quando você joga contra essas equipes pequenas, o mais importante que um ataque funcional é o meio-campo que domina o jogo, né? E o meio-campo não dominou o jogo. O Zé Rafael, ele não jogou bem. Foi muito mal o Zé Rafael. Irreconhecível. Engraçado que, tipo, ele dá umas boas roubadas de bola. Teve uma bola que ele roubou lá perfeita, né? Mas defensivamente, no geral, o Zé Rafael foi muito mal. O Gabriel Menino também não jogou bem hoje. Não significa que ele esteja indo mal na posição, até que. Não sei até que ponto é culpa dos dois. As falhas defensivas, ou a defesa mais frágil do Palmeiras. Não sei se é culpa do Gabriel Menino, talvez o Zé Rafael jogando fora de posição. Eu não acho que o Gabriel Menino esteja jogando mal essa temporada, mas que esse jogo foram mal, eles foram. E o ataque, né? O ataque inteiro titular não jogou bem, né? O Rony, um cemitério de jogadas, né? O Rony não tava nada rústico nesse domingo. Nossa, o Rony tudo que pegava, sempre que ele pegava na bola, era bola morta, cara. Muito mal. Fiquei até surpreso ele ter tirado o Dudu e o Breno Lopes. É que o Abel não tira o Rony nem fudendo do jogo, né? Dificilmente ele tira, mas esse jogo aí não era jogo pra ter tirado o Breno Lopes e o Dudu. O Rony tava muito mal, cara. Nossa, péssimo. O Breno Lopes jogou melhor que o Rony no jogo, no geral. O Dudu acho que jogou melhor. O Dudu constrói jogadas. Eu não tô falando que eles tinham que ter jogado o jogo todo, porque também estavam mal, mas... Nossa, comparado com o Rony, eles estavam bem, né? O Veiga, irreconhecível também, né? Nossa, não tava conseguindo armar nada, não tava conseguindo fazer uma jogada, o Veiga. Nossa, o Veiga também muito irreconhecível nesse jogo. E os pontas, né? Dudu não fez um gol essa temporada. Alguém tem que dar um chacoalhão nele lá, acordar ele, porque tá triste a coisa, cara. O Dudu não tá jogando nada. Eu acho que ele deu uma assistência no jogo na temporada toda. E isso não é o suficiente, né? É uma ponta morta. Eu acho que o Giovani vem merecendo, talvez, é porque é muito novo, mas aí acho que o Abel não vai botar, mas o Giovani vem merecendo o titular mais do que o Dudu, do que o que pareça. Mas. E o Breno Lopes, né? O Breno Lopes eu vou falar bem sincero, o Breno Lopes não foi bem também. Mas eu acho que dos 4 de ataque, eu acho que foi o melhor. Talvez tenha gente que não concorde. Mas eu acho que o Breno Lopes dos 4 foi o melhor, porque eu senti que ele pegava na bola, segurava mais, conseguia fazer algumas jogadas com o Piquerez. Ele deu um chute perigoso no gol. Um lance praticamente dele sozinho. Acho que o Breno Lopes foi dos 4 o melhor. Eu gostei do futebol do Breno Lopes. Por mais que pareça que o Breno Lopes, quando ele entra jogando, ele não rende, né? Ele foi bem, mas... Bom, ele foi bem comparado com os outros, né? Mas no geral ele foi mal no jogo. Mas o Breno Lopes, eu acho que muita gente fala que ele é bagre. Mas eu não concordo. Eu acho que entre os reservas ele é um dos mais úteis que a gente tem. Além do gol da Libertadores que ele fez, eu sinto que ele
arruma, ele é uma opção, sim, técnica e tática pro Abel, né? Não é um cara que você dá a bola pra ele e perde a bola. Eu acho que ele consegue fazer jogadas, acho que o jogo contra o Red Bull a gente viu. Mas não parece que ele é jogador pra começar jogo, cara. Ele parece ser realmente jogador pra entrar no segundo tempo. Não tem explicação. Ele não joga bem quando começa bem, quando começa o jogo, né? Parece que ele só joga bem quando entra no segundo tempo. Ele jogou mal. Não ajudou o time. E no jogo passado, quando ele entrou pra substituir o Bruno Tabata, também não jogou bem. Então, sei lá. Bem, esse jogo aí foi lamentável, né? Foi uma armeirada, fazia tempo que a gente não tinha. Mas, como a Abel disse na entrevista pós-jogo, ainda bem que o lado bom disso tudo é que a gente tem um segundo jogo em casa, no nosso estádio. E acho que o Palmeiras tem tudo pra reverter. Eu quero estar lá domingo. Vou tentar ir nesse jogo aí. Mas vacilou, né, o Palmeiras, né, cara? Putz, perder esse campeonato vai ser uma vergonha mesmo. Porque o Água Santa pode. O Água Santa, acho que dos times que poderia ter ido pra final, é o pior possível. Mas é aquela coisa, eles foram com. É que nem o Abel, acho que chegou a falar na entrevista antes do jogo. E o que é importante em jogos assim é a vontade de ganhar. E me pareceu que o Água Santa tava com mais vontade. Com certeza eles iam estar com mais vontade. É o jogo da vida de muita gente lá, né? É a oportunidade que eles têm e eles estão aproveitando, estão fazendo história, né? Eliminaram o São Paulo, eliminaram o Bragantino e ganharam o jogo de ida contra o Palmeiras. O Palmeiras tem tudo pra virar. Eu acho que o Palmeiras precisa fazer mudanças. Eu acho que o Marcos Rocha não pode. O Marcos Rocha já era pra ter perdido essa titularidade faz tempo. Talvez o Piquerez não jogue, né? Por causa da lesão. Eu acho que talvez o Palmeiras deveria entrar com um meio-campo diferente. Não sei. Talvez o Palmeiras devesse. Eu acho que essa quarta posição no ataque, né? Pensando que a gente tem no ataque o Veiga, o Rony, Dudu e. E essa outra posição que pode ser o Henrique, pode ser o Giovanni, ou pode ser o Bruno Tabata. Eu acho que essa posição deveria ser um meio-campo. Acho que a gente deveria jogar 4 meio-campo no próximo jogo. A gente tem que dominar esse meio-campo. Alguém lá pra ajudar a dominar esse meio-campo. O Palmeiras conseguir ter mais tranquilidade ofensiva. Talvez jogar no ataque só com o Dudu, Rony e Veiga. Deixar os dois mais livres ofensivamente lá na frente. Não necessariamente tendo que seguir posições. Seguir. Ocupar os espaços, né? Com 4 atacantes eles deveriam seguir. Talvez um pouco mais livres. E deixar talvez 4 caras lá. Talvez um Zé Rafael e Jailson mais recuado. E um menino e. Aí um menino mais ofensivo, né? Um pouco mais ofensivo, mas também sendo aquele box to box, né? O menino. Bem, eu acho que o segredo do jogo que vem vai ser tentar talvez dominar o meio campo. Se bem que vamos depender também se o Água Santa vai querer atacar no próximo jogo, né? Eu acho que o Água Santa não vai abdicar do ataque, porque foi exatamente isso que o São Paulo fez na última final e o São Paulo tomou uma sova, né? Então se o Água Santa fizer a mesma coisa, provavelmente vai tomar uma sova também. Agora, se eles forem pra esse jogo recuado, aí o Palmeiras tem que ir. Aí esquece o que eu falei. Agora, se o Água Santa for tentar trocar, que nem foi esse primeiro jogo, aí o Palmeiras tem que ir com um time forte no meio campo. E, pelo amor de Deus, né? O Água Santa é um timinho. É uma água suja, né? É um time que não joga bola, cara. Quando eles estavam 1x0, no começo do segundo tempo, foi um absurdo, né? Assim, de falta, os caras quebram mesmo. É um time sujo, cara. O Piquerez. Porra, foi uma falta que deram no Piquerez lá que lesionou ele, que pelo amor de Deus, o cara chegou grosso no Piquerez, acho que ele não tava nem com a bola, sabe? Eu acho até um absurdo o cara não ter tomado um cartão naquele lance lá. Nem lembro se o Piquerez tava com a bola naquele lance. Um lance nada a ver. Os caras são sujos. O Palmeiras tem que tomar cuidado que esses caras são sujos. Eu acho que o Palmeiras tem que devolver na mesma moeda também. Se você tá vendo que se o juiz é um bundão e não dá falta, não dá cartão, então tem que devolver na mesma moeda também. Se eles tiram um jogador de campo, tem que tirar um deles também. Eu acho a partir do momento que você tá jogando futebol antidesportivo, né? Que é esse futebol do água suja aí, e devolver na mesma moeda. Bem, mas diz aí o que vocês acharam do jogo. Quem vocês acharam que foi o pior? Eu acho que o pior do jogo foi o Zé. Jogou nada.
E ainda foi ele que proporcionou o lance do primeiro gol. O melhor em campo acho que foi o Endrick. Acho que dou um pouco de mérito também pro Breno Lopes. Eu acho que ele não é todo esse mal aí. Eu acho que ele foi o melhor dos 4 titulares aí. O Rony também foi péssimo, né? Bem, diz aí o que você achou do jogo. O que você tá esperançoso aí pro próximo jogo. O próximo jogo, na verdade, é Bolívar, lá na altitude. 10 mil quilômetros acima do nível do mar. Nem sei quanto que é. Mas é um jogo difícil. Provavelmente vai ser a estreia do Richard Rios e do Arthur. Porque eu acho que o Palmeiras vai ter que rodar um pouco esse elenco aí. E o Palmeiras, mesmo com o elenco rodado, tem que ganhar. Porque o Bolívar, pelo amor de Deus, né? Mas é isso. Deixa no comentário, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Valeu, falou!